Polido demais. E aí galera, bem-vindos ao Rafa Master 88, eu sou o Rafael Riana. Hoje temos mais um quadro do Crime Lines. Na verdade não se trata de um crime, se trata da tragédia do Boeing 747. O voo onde os 4 motores do Boeing 747 pararam de funcionar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, vamos chegar aos 50 inscritos, estamos quase chegando. Essa história é muito trágica, tem muita riqueza de detalhes. Então, solta a intro. No dia 24 de junho de 1982, o Boeing 747-236B, com o prefixo BDXH da British Airways, com 248 passageiros e 15 tripulantes, iria fazer uma viagem do aeroporto de Londres, na Inglaterra, até Auckland, na Nova Zelândia. Porém, o voo nunca chegou no seu destino final. Era um voo grande que iria contar com escalas entre Mumbai, na Índia, Kuala Lumpur, na Malásia, Perth e Melbourne, na Austrália. Só que um vulcão ia causar um puta acidente a 12 mil quilômetros da Inglaterra, do local do embarque. Para ser mais preciso, o vulcão estava localizado na Islândia. Só para constar, galera, esse Boeing 747 ele é gigante, ele conta com 4 turbinas JT9, desenvolvida pela Pratt & Whitney. Turbinas essas que são muito bitelas, elas são gigantes. Uma aeronave dessa tem simplesmente o apelido de Jumbo Jet, ou Queen of the Sky, a rainha do céu. Ele conta com 2 andares e seu custo aproximado era de 39 milhões de dólares em 1976, galera. Tem várias versões do 747 e essa versão custa essa cacetada aí. Como que uma porra dessa teria 4 turbinas avariadas? Isso porque a aeronave pode voar com 2 turbinas em caso de emergência até chegar num local seguro, segundo o manual do fabricante. Leiam o manual do fabricante. Inicialmente, o voo foi tranquilo, nada demais durante a primeira escala até Kuala Lumpur, onde a tripulação foi parcialmente trocada. Na segunda escala, de Kuala Lumpur para Perth, uma rota de mais ou menos uns 4 mil quilômetros, existia um vulcão no Monte Gualugun, a 200 km de distância desta aerovia. Bom, tranquilo, o vulcão tá longe pra caramba, tá muito distante dessa rota. Já de noite, quem conduzia a aeronave sobre o Oceano Índico era o comandante Moody, junto com o copiloto Greaves e o engenheiro mecânico Freeman. De repente, a tripulação notou pelo para-brisa do avião descargas elétricas, que geralmente acontecem em tempestades tropicais, os chamados fogos de Santelmo. Fogos de Santelmo são descargas elétricas provocadas por um campo ionizado com carga positiva e negativa. Este evento acontece entre um avião e uma tempestade, por exemplo. É muito comum entre aeronaves, helicópteros, barcos, dirigíveis e outros veículos. Porém, nem sempre é seguro. E logo descobrimos que isso acontece em outras condições que não sejam só tempestades. Bom, dirigíveis eu vi que era perigoso porque esses raios podiam queimar o dirigível, lá o balão dirigível ele podia cair. A tripulação achou estranho porque a olho nu o tempo estava ótimo, estava muito bom as condições de voo. Inclusive, os instrumentos da aeronave não detectavam nenhuma tempestade. Eles foram prevenidos e acionaram o sistema de degelo dos motores. Este sistema evita que se forme gelo entre as turbinas do avião devido à umidade e o ar rarefeito. Isso em condições de chuva, condições de tempestade, igual eu falei antes. O fogo de Santelmo não parava e até os passageiros conseguiam ver os eventos. Isso porque o efeito é estroboscópico e ele estava em volta da aeronave inteira. E na turbina o negócio parecia uma balada, parecia uma boate. E nesse momento sobe um forte cheiro de fumaça de enxofre. Ela invade toda a cabine e o negócio fica louco. O motor 4 da aeronave ele estava estralando pra cacete, logo ele entra em pane e apaga. Os pilotos e o mecânico, não entendendo nada, pensam em soluções, porque ali você tem um tempo para pensar no que você vai fazer para religar o motor. Só que neste momento, os motores 1, 2 e 3 também param. O avião nesse momento ele está planando e uma aeronave dessa, sem empuxo, sem a força do motor, ela consegue planar mais ou menos uns 150 km até cair de vez. Logo, o comandante precisaria controlar um Boeing. Mas como que controla sem a força das turbinas? Bom,
Na aviação antiga, os controles primários para manobrar uma aeronave é mecânico, é por cabo, aquela coisa bem antiga mesmo, né? Porém, o Jumbo é tudo eletrônico, é um avião gigante, como que você vai ter cabo passando num avião que é do tamanho de um quarteirão? E as baterias, elas conseguiriam manter os controles do instrumento por pelo menos uns 25 minutos sem a força do gerador, que funciona com a rotação das hélices da turbina, que aliás fornece energia para o avião inteiro, como se fosse um alternador de carro. Não é a bateria que dá a eletricidade do carro, e sim um alternador que é ligado ao movimento do carro. Um detalhe é que os controles do Boeing 747, além de eletrônicos, eles podiam funcionar de forma mecânica com eletricidade. Não somente de forma eletrônica, mas de forma mecânica. E aí você me pergunta, mas se as porras da turbina pararam, como que controla o avião? Porque a turbina não está gerando energia. Por isso que é bom ler o manual de tudo que você tem. O engenheiro de voo sabia que os controles da aeronave também funcionavam de formas hidráulicas por bombas hidráulicas que estavam ligadas às hélices da turbina. E acontece que um avião planando a quase 800 km por hora, mesmo sem ele ter a força de empuxo do motor, as hélices elas estão girando de forma frenética. E essas hélices fazem com que as bombas hidráulicas funcionem, dando manobrabilidade para o avião. Para o piloto de repente tentar um forço pousado, que neste caso seria no Oceano Índico. Aí o mecânico Greaves fala a frase icônica, Mayday, Mayday. E o centro de controle mais próximo ali era em Jakarta, na Indonésia. Então, creio eu que eles receberam o Mayday, Mayday ali do avião. Bom, o cheiro de enxofre, ele aponta que a nave está numa enorme nuvem vulcânica, causada pelo vulcão do Monte Gualungun, que nem eu falei. Só que o sistema de radar do avião, ele consegue prever uma tempestade através de umidade formada por nuvens, chuvas e etc. E uma tempestade vulcânica é seca. Ela não tem umidade, ela é totalmente seca. E sem campo visual, devido a ser à noite, ninguém viu porra nenhuma. Muitos dos passageiros escreveram bilhetes de despedida para os seus familiares. Eles sabiam que ia morrer. Eu, sinceramente, eu acho que eu já tinha desmaiado em choque do jeito que eu sou cagão. Nesta hora, o piloto, junto com o copiloto e o engenheiro mecânico, pensaram em religar a aeronave. Só que devido à altura, eles não iam conseguir religar ela. E nessa hora o comandante avisa os passageiros que estava tudo fodido, que era para todos colocarem os cintos, que iria ter um pouso forçado. O avião já sem forças de empuxo e sem energia, ele começa a despressurizar a cabine. E o cockpit também. Logo o oxigênio foi acabando e as máscaras foram liberadas para os passageiros, porque nessa condição o ar é muito rarefeito e todo mundo ia desmaiar em poucos minutos. Porém o copiloto ele não tinha máscara. Na verdade, quando o Greaves foi pegar a máscara, ela quebrou. Então o comandante, ele pensou em abaixar a aeronave a mais ou menos 2 milhas terrestres para que o povo conseguisse respirar sem as máscaras, porque ele ia precisar do copiloto e do engenheiro, mas o copiloto não tinha oxigênio ali. Então ele desceu a aeronave para que todos conseguissem respirar. Bom, galera, no momento da descida, a aeronave atinge uma grande velocidade. E os passageiros, eles já entram em estado de choque, temendo uma colisão com o solo, ou com o oceano, ou com uma montanha, porque estava muito rápido. Só que graças a isso, o motor 4 milagrosamente voltou a funcionar. E depois o motor 3 e depois todos os outros motores da aeronave. Nesse momento, os pilotos subiram a aeronave novamente numa altura de segurança. Porém, quando a nave estava caindo, os fogos de San Telmo eles tinham parado. E quando voltou a subir, os fogos voltaram. Então, o piloto e o copiloto, eles perceberam que não podiam voar naquela altura. E eles desceram a aeronave numa altitude de segurança. Porém, o motor 2 foi pro saco de novo. E o que aconteceu naquele momento da subida, eles entraram numa poeira vulcânica. E essas cinzas, com o calor das turbinas, se derreteram, entrando nas câmaras de combustão dos motores e danificou todo o equipamento, todo o sistema ficou danificado. Só que quando desceu, o motor estava desligado e a alta velocidade resfriou as turbinas, então desprendeu os enxofres que estavam no motor e foi possível a repartida dos mesmos. Então, pessoal, cinzas vulcânicas elas são 1000 vezes mais perigosas que turbulências causadas por tempestade. Um avião não cai numa turbulência, exceto se ele tiver algum outro problema que não seja só a turbulência. Bom, o piloto nessa altura do campeonato pede autorização para pousar no aeroporto de Jakarta, o mais próximo que tinha lá. Só que lá na Indonésia os negócios é louco, os caras não tinham instrumentos de navegação adequado. E ao mesmo tempo, o piloto não tinha campo de visão, porque os fogos de San Telmo, eles corroeram todo o para-brisa do Boeing. Eles danificaram várias estruturas na fuselagem do avião. Nessa hora, o comandante Moody, ele tentou aterrissar a aeronave olhando pela janela lateral
porque ela foi menos danificada e utilizou um tipo de equipamento que mede distância e altura, podendo chegar na pista sem campo visual. Só que quando ele estivesse chegando na pista, ele ia precisar dos auxílios das lanternas do avião. Só que elas também foram danificadas pelos fogos de San Telmo, então ele não ia conseguir enxergar nada. E galera, antes que eu fale o terrível final, o final trágico, eu quero que vocês me ajudem a chegar nos 50 inscritos. O incrível comandante Mudge e seu primeiro oficial Grievous, mais o mecânico e engenheiro Freeman, conseguiram pousar a aeronave. Pousaram de forma meio torta ali na pista, mas eles conseguiram. Os passageiros e a tripulação se salvaram e ninguém morreu. Galera, tamo junto e até a próxima!